calendário segue, Vamos né? falar agora de eleições. Segue. Segue correndo, viu? Os partidos, as federações, as coligações poderão, gente, fiscalizar todas as etapas do processo de votação, de apuração e o processamento eletrônico que vai dar conta ali da totalização dos resultados por meio dos fiscais e delegados. A gente vai falar sobre esse acompanhamento, esse monitoramento por parte dos partidos e federações, agora com um advogado especialista em direito eleitoral, aqui mais uma vez com a gente, Neto Balbino. Seja muito bem-vindo, obrigada mais uma vez pela sua presença. Como é que funciona essa fiscalização por parte dos partidos e federações? Bom dia. Bom dia, Thaís, bom dia, Marcos, bom dia a todos os telespectadores. A gente está vivendo esse momento da chegada do dia da eleição, todo mundo ansioso, mas tem que ter essa fiscalização. A grande verdade é que a Justiça Eleitoral, ela permite esse acesso dos partidos no processo eleitoral assim, de forma mais efetiva com os fiscais e delegados, para que traga uma segurança maior ao pleito eleitoral, até porque a gente bem sabe que não tem, por parte da Justiça Eleitoral, esse efetivo todo para fiscalizar a nível de membros, né, do poder eleitoral. Agora, Neto, naturalmente, como não há profissionalização do processo, né, cabe aos partidos, consequentemente aos candidatos, fazer a indicação também dessas pessoas que vão atuar. Como separar a paixão do que é realmente a legislação e evitar ali até que o fiscal, né, se envolva em algum problema também durante o pleito? É o TRE quem faz essas determinações? Então, até o dia 4, nós temos que informar a Justiça Eleitoral a pessoa que será o responsável pelas credenciais. Funciona assim, o partido político ele envia à Justiça Eleitoral um nome que será o responsável por emitir as credenciais e essa pessoa ela vai estar autorizada pela Justiça para poder homologar a participação dessas pessoas nas ruas. A Justiça estabelece que cada partido político, federação, coligação, poderá ter até 2 delegados por zona eleitoral e 2 fiscais por sessão. Então, vocês percebem que termina sendo um monte de gente, que às vezes ficam até lotando os locais de votação, essa é a grande verdade, mas é algo que é necessário fiscalizar, fica todo mundo querendo puxar a sardinha para um lado, é automático essa coisa. Mas a gente tem que ter cuidado, porque ao tempo que os fiscais ele têm uma determinada prerrogativa no dia do pleito eleitoral, ele também tem as suas limitações. E eu costumo dizer que um bom fiscal ele precisa ter, primeiro, educação, ele precisa saber se portar no local de votação, ele precisa saber conduzir aquele momento ali de forma tranquila, né, para que tudo aconteça da melhor forma possível, mas também ele precisa estar atento aos detalhes. Porque a gente sabe que no dia da eleição, Marcos, tem muitos problemas. Tem o camarada que quer furar a fila, tem o camarada que chega querendo fazer a boca de urna, que inclusive nós temos vedações legais com relação a isso. A lei 9.504/97, ela fala exatamente sobre essas questões de boca de urna, e inclusive cabendo multa, cabendo detenção e por aí vai. Pois é, e o fiscal, Thaís, é quem vai estar detectando isso e podendo acionar a polícia no local de votação, obviamente, para fazer essa interferência. Então, imagina o clima que fica, né? Pois é, justamente sobre isso, meu questionamento agora para o Neto, porque os partidos eles podem nomear 2 delegados por zona eleitoral e 2 fiscais para a mesa receptora. Mas qual é a diferença ali? Quais são as limitações para cada um? É como se o delegado ele fosse uma espécie de coordenador, né? Ele tem um poder, assim, ali, uma prerrogativa maior do que propriamente o fiscal. Mas a gente tem que levar em consideração, e foi importante essa palavra do Marcos, porque a lei eleitoral, ela no dia da eleição estabelece que o poder de polícia é dado ao juiz eleitoral. Então, quem tem poder de polícia no dia da eleição? O juiz eleitoral. Quem tem poder de polícia no dia da eleição? O presidente da mesa receptora. Então, vocês observam que os fiscais, eles atuam ali em conjunto, eles vão auxiliar esse processo eleitoral, mas o poder de polícia é dado ao juiz e ao presidente da mesa. As pessoas, obviamente, que estão fazendo parte ali do processo eleitoral, através da Justiça Eleitoral,
para que eles tenham o controle do que está acontecendo ali no pleito. É por isso que entra sempre em foco aquela questão de não pode ser preso no dia da eleição, né? Não pode ser detido no dia da eleição. A grande verdade é que pode, dependendo da situação, se for um flagrante, se for um mandado que esteja em aberto, ou algo que esteja ali impedindo o fluxo do pleito eleitoral. A Polícia Militar, ela atua, mas ela atua observando, cuidando da segurança pública, mas a cada ano é uma tentativa de que a polícia ela se afaste um pouco desse momento de eleição e deixe com que a Justiça Eleitoral atue para que não tenha influência do Estado com relação ao bom andamento do pleito. Em relação a essa questão da boca de urna, como a gente sabe que não há uma profissionalização e se evidentemente algum fiscal transpor a sua própria atividade, né, e ali tentar numa conversa influenciar também o eleitor, ele também pode ser denunciado no local de votação, Neto? Sim, ele pode ser denunciado e os fiscais eles têm que ser identificados. Vocês observem que a figura do fiscal ela é uma figura que tem que ser identificada no local de votação com um crachá, credenciado. Ele não vai estar lá como um eleitor, ele vai estar lá como um fiscalizador do processo eleitoral. É importante isso que está sendo comentado aqui, porque às vezes as pessoas confundem. Eu fui contratado pelo partido A ou pelo partido B, então eu tenho que estar ali fazendo parte de um processo político, mas se você pedir voto, se você induzir algum eleitor a votar num determinado candidato, você estará cometendo um crime de boca de urna. Até porque o período de campanha teve o seu prazo ali para transcorrer. E a boca de urna, todo mundo sabe que não pode fazer campanha nem induzir voto. Agora, uma dúvida, já que estamos aqui tirando dúvidas sobre o dia das eleições, o eleitor ele pode ir caracterizado com a camisa do candidato, pode ir com o bottom, o que é que não pode para o eleitor nesse dia da votação? Então, a legislação eleitoral, ela prevê que o eleitor ele pode votar de forma silenciosa. Ele pode levar uma bandeira, ele pode ir com a camisa que esteja ali mostrando em quem ele vai votar, a cor da campanha, ele pode ir com um bottom, ele pode ir com um adesivo colado. O que ele não pode é estar no local de votação pedindo voto aos demais eleitores. Ele tem que ser um eleitor silencioso, é o que fala a legislação eleitoral. E sobre essa questão, e até me permita falar um pouco mais sobre essa questão da boca de urna, que até deixando, passando despercebido, esse ano nós temos novidades, porque, por exemplo, no dia da eleição, a gente tem vedações e os políticos, inclusive, precisam cumpri-las, como não poder fazer postagens novas referentes ao pleito eleitoral, porque também caracteriza a boca de urna, né? Outra coisa também é fazer aqueles encontros em locais privados, porque isso também caracteriza um crime eleitoral. A gente sabe que no interior acontece muito isso, e principalmente com relação a essa questão do pagamento com relação ao voto, o que é totalmente vedado pela legislação eleitoral. Em relação ao transporte, Neto, já tem alguma definição? Porque a gente sabe que a oferta de transporte em alguns pontos do nosso estado sofre bastante dificuldade, principalmente zona rural, né? E aí alguém assume essa tarefa. Se for candidato, pode vir a ser punido? Sim. A legislação eleitoral estabelece que é a Justiça Eleitoral quem tem que definir essas questões relacionadas ao transporte. O eleitor ele não pode ser conduzido ao local de votação, principalmente por políticos. Então, isso configura um crime eleitoral, inclusive um crime muito sério, que pode trazer a detenção daquele que cometer. É isso, acho que todas as informações, o máximo possível que a gente puder tirar a sua dúvida como eleitor e trazer informação vai ser de suma importância e relevante para o dia da eleição, para todo o processo democrático como um todo, dentro das regras ali impostas pela Justiça Eleitoral. Nós batemos esse papo mais uma vez aqui com o advogado, especialista em direito eleitoral, Neto Balbino. Obrigada mais uma vez, Neto, você é sempre muito didático, exemplar, para explicar para a gente o que pode e o que não pode nessas eleições. Muito bacana. Obrigado, Thaís, obrigado, Marcos, e bom dia a todos vocês. Valeu. E a gente segue aqui falando para os eleitores,